Pai, tudo bem com você? Muito obrigada pela sua companhia aqui no canal. Deus te abençoe de modo poderoso. Agradeço quem está chegando agora pela primeira vez, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que sempre que tiver vídeos novos, os mesmos cheguem até você. Deixe o joinha de vocês para esse conteúdo, compartilhe e comentem se vocês quiserem. Estamos em momentos ainda de muitas dificuldades, passando momentos difíceis por conta de tudo que estamos enfrentando há 5 meses, caminhando aí para o 6º mês dentro dessa pandemia. Algumas coisas voltando ao normal de maneira gradual, outras ainda não. Mas o que eu tenho percebido e compartilhei algumas vezes aqui com todos vocês é o fato de podermos chamar isso de tribulação. Os espinhos na carne de cada um de nós. Não sei de fato quais são as suas necessidades, do que você está precisando hoje, mas uma coisa é certa, Deus olha para o nosso coração de uma maneira como se Ele tivesse somente isso para cuidar. Muitas vezes não compreendemos, e eu gosto muito daquela passagem de 2 Coríntios que eu vou compartilhar com vocês. Paulo, na verdade, era um perseguidor dos cristãos, e nessa perseguição ele tinha convicção que ele agradava a Deus, que ele estava fazendo a vontade de Deus. Até ele ter uma experiência de ver e viver e presenciar algo sobrenatural. Diz a palavra que Paulo teve visão e chegou até o 3º céu. Porém, ele era tão amado por Deus e ele era tão apaixonado por Deus também, que ele, caindo em si, guardou com ele por 14 anos tudo isso que ele experimentou na graça de Deus. Mas, para que Paulo não fraquejasse, para que Paulo não caísse, foi-lhe permitido um espinho na carne. E por 3 vezes consecutivas, Paulo pediu a Deus que retirasse aquele espinho da carne dele. Então Deus respondeu, A minha graça te basta. Hoje eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é o espinho que você tem na carne ou quais são os espinhos. Eu sei dos meus. Eu sei de que maneira preciso apresentá-los a Jesus, pedir a tua unção e a tua intervenção para que eu continue caminhando e suportando quando esses espinhos me espetam de uma maneira que dói muito. Imagino que vocês também tenham os espinhos de vocês, se não vocês, alguém muito próximo. Deus não permitiu a retirada do espinho da carne de Paulo justamente porque no momento de tristeza como a do passado, de fraqueza como no passado, de alguma influência ruim, talvez como no passado, Paulo se lembrasse da sua inteira e total dependência de Deus. A visão do sobrenatural, a experiência com o sobrenatural, algo que por 14 anos Paulo trouxe dentro de si, sem ao menos conseguir relatar. E quando ele começou a relatar, ele ainda disse, não vou dizer tudo o que vi, porque vocês não compreenderão. E eu não quero me assoberbar dessa graça que Deus me deu, dessa alegria de viver, de experimentar e de sentir o amor de Deus. Para mim, para vocês, meus irmãos amados, a graça de Deus tem nos bastado a cada dia. Eu diria hoje que diante do desemprego, Deus tem uma resposta e a graça dele deve nos bastar. Diante de uma enfermidade, uma situação difícil que não depende nem mais dos médicos, mas somente de Deus, a graça dele deve nos bastar. Diante de uma situação qualquer que seja, por maior que seja a dificuldade de relacionamento, não importa, educação de filho, alguma pessoa na família viciada em droga, uma situação tão difícil, sempre a graça de Deus está nos bastando, porque Ele tem um olhar. E eu sempre falo que quando Deus olha para o nosso problema, parece que Ele está vendo somente a gente. E às vezes, mesmo Deus olhando, mesmo tendo essa certeza, nós parece que não acreditamos que Deus está vendo. Parece que a coisa demora tanto que parece que Deus não está olhando para aquela situação. Só que está. E a graça dele está sobre cada um de nós. Vivemos a experiência de um Deus que nos agracia todos os dias com o seu olhar misericordioso de Pai. Eu desejo do fundo do meu coração que sejamos Paulo, não na perseguição do passado de Paulo, mas na confiança que quando o espinho vira carne,
pedirmos para Deus retirá-lo e Deus entender que não é para retirar, para que na nossa fraqueza Ele nos faça fortes, sinceramente, para o coração de Deus, eu acho que esse é um sentir muito agradável. Compartilhando então esse trechinho da palavra em Coríntios 12, nos versículos de 7 a 10, mas eu vou colocar para vocês aqui de 9 a 10. Ele, porém, me respondeu: para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Portanto, com muito gosto, prefiro gabar-me de minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Paulo dizendo, olha que gesto de humildade. E é por isso que eu me alegro nas fraquezas, humilhações, necessidades, perseguições e angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui um breve comentário sobre o cuidado que devemos ter quando Deus confia em nossas mãos algo para Ele. Algo que possa edificar a vida do irmão, algo que possa ser usado através da nossa vida ou feito através de nós, pelo nosso sim, alguma coisa para melhorar a vida do outro. Não devemos nos gabar disso, não é mérito nosso. A nossa humanidade não nos permitiria avançarmos sinal algum sem que Deus nos capacitasse. Por amor de Deus, por graça de Deus, por misericórdia de Deus, é que podemos fazer alguma coisa. E o que a gente tem visto às vezes é uma autossoberba, um engrandecimento ou altos elogios por conta de uma coisa tão pequena que sem Deus não seria tão grande, porque nós somos pequenos. Deus é que quer nos usar da maneira que mais lhe agrade. Tenhamos ouvidos atentos, corações abertos e totalmente sintonizados às coisas do alto, para que a gente possa, com a nossa pequenez, permitir que Deus use da nossa vida como um canal e assim a gente possa fazer a diferença na vida do irmão. Fiquem com Deus, fiquem na paz e se gostaram desse vídeo, compartilhem com alguém que você acha que pode valer a pena e que a pessoa está precisando, que está com algum espinho e que a graça de Deus possa alcançá-la também.